Hoje a gente vai fazer um comparativo entre dois dos meus bancos favoritos para se investir, Banco do Brasil e Banco Itaú, dois gigantes do setor bancário. Vamos debater um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada um e sobre qual dos dois pode ser a melhor alternativa para sua carteira. E ainda nesse vídeo eu vou compartilhar com você a estratégia que eu uso para gerar uma renda extra com esse meu investimento nesses bancos e que eu não vejo ninguém fazendo. Mas antes de tudo eu quero te fazer uma pergunta. Nos últimos 10 anos, qual você acha que foi o melhor investimento? Aquele que deu mais dinheiro para o investidor? Ações do Banco do Brasil ou ações do Banco Itaú? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente ver se você vai acertar. Já respondendo então essa pergunta, quando a gente olha aí para o comparativo dos últimos 10 anos entre as ações do Banco do Brasil e do Banco Itaú, o Banco do Brasil ganha, mas honestamente não é por uma margem muito grande, 306% contra 240% do Itaú, do Banco Laranjinha. Se a gente coloca o Ibovespa aqui na comparação, aí ambos estão batendo o Ibovespa, que rendeu aí 154% nesse período. Então ponto para o Banco do Brasil, mas não foi por muito. Agora, se você já acompanha aqui esse canal, você sabe que esse nem é a melhor maneira de você comparar a rentabilidade de investimentos. Na verdade, o ideal é você ver esse outro gráfico aqui de janelas móveis. E aí esse gráfico, como a gente está falando de investimento em ações, vou colocar janelas de 60 meses. O que você vai ver aqui na sua tela? Cada pontinho nesse gráfico significa o retorno que o investimento teve nos últimos 5 anos. Então estou pegando aqui esse ponto, ele quer dizer que pegando aí dia 23 de janeiro de 2006, 5 anos para trás, ou seja, lá em 23 de janeiro de 2001, quem fez o investimento nas ações do Banco do Brasil teve 1.092% de retorno. Quem investiu no Itaú, 340, no Ibovespa, 134. Então, olhando para essa história aqui que esse gráfico está nos contando, a gente vê que lá no comecinho dos anos 2000, o Itaú estava dando muito mais dinheiro do que o Banco do Brasil, um retorno muito maior. Depois o Banco do Brasil foi um investimento muito melhor, apesar do Itaú também ter ganhado do Ibovespa, e aqui para frente o negócio ficou um pouco mais parelho, né? Aqui o Banco do Brasil estava na frente, aí aqui o Itaú passou a ser um investimento melhor, aqui os dois bem parelhos, Banco do Brasil na frente, Itaú, Banco do Brasil, até que aqui nos últimos 5 anos está até que apertado, né? Em 5 anos, Banco do Brasil 38%, Itaú 28% e Bovespa apenas 5%. O que a gente vê aqui nesse gráfico é que praticamente o tempo inteiro esses dois bancos bateram o Ibovespa, o que tem muito a ver com a alta rentabilidade que os bancos brasileiros têm com a má composição do índice Bovespa, que deveria medir a média das ações brasileiras, mas acaba sendo muito concentrado ali em empresas de commodity. Teve algumas porcarias aí, alguns ricos no meio do caminho, e tem também uma presença relevante dos bancos. Seguindo, outra coisa que a gente deveria olhar para fazer essa comparação é o crescimento da receita. Quando a gente olha nos últimos 10 anos, a gente vê que o Itaú cresceu mais a receita do que o Banco do Brasil, 146% contra apenas 44%, mas não se engane, quando a gente olha para uma janela mais curta, o Banco do Brasil é quem está com um crescimento maior, né? Porque esses 10 anos a gente acaba pegando ali um finalzinho de crise do governo Dilma, onde a receita do Banco do Brasil caiu bastante e aí demorou um pouco para se recuperar, mas no período recente já está bem forte, bem legal. E olhando para a evolução dos lucros, é uma história até que parecida, né? Só que aqui o Banco do Brasil é quem está ganhando no crescimento dos lucros nos últimos 10 anos. Quando a gente olha para os últimos 5 anos, aí a gente vê um pouco mais parelho, né? Primeiro o Itaú cresce mais, depois o Banco do Brasil e agora o Itaú está crescendo mais de novo. Então são dois bancos bem competitivos entre eles, mas como eles atuam de maneiras bem diferentes até, né? Banco do Brasil é bastante forte no agro, enquanto o Itaú tem uma presença muito grande na pessoa física e principalmente em clientes mais de média e alta renda. Acaba que são de fato dois negócios bem complementares. E fazendo uma rápida comparação de indicadores, né, de múltiplos, aí é natural que a gente vá ver o Banco do Brasil com múltiplos mais amassados, principalmente PL, P sobre VP, essas métricas mais de precificação, já que ele é um banco estatal, ele tem o pior sócio possível. Isso acaba sendo levado em consideração pelos investidores na hora de precificar essa ação. Agora aqui, quando a gente vai olhar para isso que eu sei que você adora, o crescimento de dividendos. Então, Banco do Brasil,
tem aí um histórico de um dividend yield bem interessante, de média de 8% nos últimos 5 anos. Quando a gente olha para o dinheiro, né, para o valor pago, a gente vê esse dividendo crescendo praticamente todos os anos desde 2016. Só tivemos aí 2020 no meio do caminho, mas foi um tropeço natural. Agora, Itaúzão tem um dividend yield mais baixo, né, metade aí na média dos últimos 5 anos, e o dividendo pago ele é um pouco mais volátil, né, alguns anos muito bons, alguns anos mais meia bomba, porém também está crescendo bem forte desde 2021, né, saiu aí de 91 centavos por ação e pagou no ano passado 2,41, multiplicou por quase 3 vezes. E quando a gente fala dos riscos, a gente já sabe que o Banco do Brasil tem aí um risco mais alto, né? Tem aí, sempre vai ter aquela história do governo meter a mão e acabar prejudicando os negócios do banco, ter ali algum interesse político que não seria um caminho mais adequado para a empresa. Isso se reflete em mais volatilidade no preço das ações, e quando a gente vai olhar isso no passado, a gente pode ver também o gráfico de drawdown, que mede a perda máxima que a ação chegou a ter desde uma última alta. Então o Banco do Brasil já chegou a ter quedas aí de mais de 50% em algumas vezes, enquanto o Itaú é uma ação muito mais comedida, né, muito menos volátil, caindo na média metade do que o Banco do Brasil cai. Isso por ser uma empresa mais resiliente, mais segura e que historicamente tem uma rentabilidade bastante alta. Então isso acaba sendo refletido na precificação das suas ações. E aí, com tudo isso que eu te falei, eu queria saber até agora qual dos dois bancos que você prefere: a consistência maior e a segurança do Itaú, ou o maior potencial de retorno, esses dividendos mais gordos do Banco do Brasil? Eu particularmente prefiro que você deixe o like nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas. Mas sobre as ações, muitas pessoas provavelmente vão responder que preferem ter os dois. Afinal, se eu tenho duas coisas boas e que elas não são excludentes, que eu posso escolher os dois, por que eu vou escolher só uma delas, né? E eu concordo 100% com essa afirmação, mas eu acho que tem uma maneira melhor de a gente aproveitar essas duas boas empresas e extrair ainda mais retorno da nossa carteira de ações. Pensa comigo, imagina que você tem aí nas suas mãos uma ferramenta que te mostra quando que é melhor você estar posicionado no Banco do Brasil, porque ele está mais barato em relação ao Itaú, e quando que é melhor você fazer uma troca, sair das suas ações do Banco do Brasil e se posicionar no Itaú, porque é ele quem ficou mais barato. Essa ferramenta existe e ela se chama trocas de ações. Aqui você vai pegar um único gráfico, não vai ter que analisar um monte de indicador e vai saber em qual momento é mais interessante você estar posicionado em cada uma dessas duas ações. Lembrando, você gosta das duas, você está satisfeito em investir nas duas, ambas te dão bons lucros. A gente viu por várias vertentes diferentes que as duas foram ótimos investimentos ao longo dos últimos 5, 10, 20 anos, porém o que a gente está olhando agora é qual que é o melhor momento para eu estar posicionado em cada uma delas. Dá uma olhada nesse gráfico aqui que vai ficar mais fácil de você entender. O que esse gráfico está me dizendo? Quando ele chega aqui embaixo, ele está me falando: Gustavo, pega o seu dinheiro e coloca nas ações do Banco Itaú. Fica só nele, não tenha Banco do Brasil. Aí quando ele chega aqui na parte de cima, ele está me falando: Gustavo, vende as suas ações do Itaú e compra tudo em Banco do Brasil, porque ficou mais barato. E nessa troca você ganha aí, ó, 2,4% a mais do que o desempenho das suas ações. Aí beleza, fiz essa troca. Ele veio aqui para baixo: Gustavo, vende o Banco do Brasil, volta para o Itaú, ganha mais 2%. Aí de novo, aqui: Gustavo, vende Itaú, compra Banco do Brasil, mais 3%. Aqui, volta para o Itaú, mais 2%. E assim você vai, semana após semana, mês após mês, sempre trocando as suas ações de uma para outra, mas você segue posicionado em uma delas, que para você tanto faz, já que as duas são boas, só que você está sempre aproveitando as distorções de preço que acontecem no curto prazo entre essas duas ações, para estar sempre posicionado naquela que está mais barata. Isso faz com que ao longo do tempo você vá gerando um retorno extra com as suas ações, que você usa para comprar mais papéis e acumular mais rápido a sua bola de neve. E se você quer aprender a aplicar essa estratégia, começar a efetivamente ganhar novas ações todos os meses, né, com o dinheiro que você está tirando do mercado dessas trocas de ações, clica nesse link aqui embaixo e vem conhecer a comunidade Renda na Bolsa. Lá você vai ter acesso ao passo a passo dessa estratégia, além de uma comunidade bem ativa com mais de 160 pessoas que têm os mesmos objetivos que você: transformar a sua carteira de investimentos e a bolsa de valores como uma verdadeira máquina de fazer uma renda extra para você, assim como mostrei nesse vídeo aqui.